E aí, galerinha do meu coração! Estamos aqui em mais uma edição do podcast Bizu do Enem. Eu, Ricardo Tobé, entrevistando aqui as maiores celebridades da educação, os caras mais engraçados, os caras mais inteligentes, professores mais incríveis, alunos fantásticos, pessoas da educação, todos que quiserem falar das experiências de sala de aula. E, cara, hoje vocês vão rachar aqui com esse meu convidado, um cara que veio do nada e hoje ele é uma celebridade. Professor Goofy de inglês tá aqui, meu brother. Tudo bem, velho? Cara, com o tempo, né? Pra gente se encontrar tá difícil, não é? Fala, Charles. Charles. Bicho, tem cada coisa, Goofy. Cara, que bom estar contigo aqui, né? Que bom, né, cara? Eu sou suspeito pra falar, né, cara? A gente trabalha junto há muito tempo, né? Dividindo palco e sala de aula. 16 anos, né? Que veio, 2006, né? 16 anos, 16 Já era um anos. adolescente, já. É, bicho, caramba, né? Se naquele período a gente tivesse, né, tido um filho, né? Ali naquele período ali. Já era nosso aluno, né? Tava estudando agora para as provas do PAS agora, né? Exatamente. Ah, cara, que loucura. Ó, o professor Goofy tá aqui hoje, né? E, meu irmão, é até difícil para mim entrevistá-lo, porque assim, quando a gente conhece muito a pessoa, quando a gente convive demais com a pessoa, né? Aí fica meio cara crachá, né? Mas assim, eu acho que vocês vão rir de muita coisa aqui que talvez até eu não saiba, né? Talvez até eu não saiba aqui, porque o podcast Bizu do Enem, Goofy, é pra revelar, meu irmão. É igual esse painel doido aqui, ó, entendeu? Você não espera nada e de repente acontece uma coisa totalmente fora do eixo aqui, ó. Ah, Goofy, cara, é o seguinte, mano. E assim, eu acho que a primeira pergunta, acho que todo mundo que quer falar assim quer saber, teu nome é Goofy mesmo? Rapaz, esse apelido, ele é complicado, inclusive porque é um apelido que acabei adotando desde adolescente, né? Bom, primeira vez explicando, né, para aqueles que não sabem, Goofy é pateta em inglês, né? Eu sempre fui muito fã da Disney desde de novo. E aí, eu não era fã do Mickey, nunca tive essa coisa com o Mickey. Na verdade, eu achava o Mickey muito sem graça. Eu me amarrava no Pato Donald, no Pateta, o Pateta eu achava mais massa ainda. E eu fiquei fãzaço do Pateta com um filme que saiu, do Pateta, o filme, que é ele e o Max, né, o filho dele. E eu adorava assistir aquele filme, eu disse, cara, eu assisti com o quê? 12, 13 anos, e assistia direto aquele filme lá e tal, e me amarrava no Pateta. E quando eu fui pra Disney, comprei outras coisas do Pateta, bicho, chapéu, comprei cueca, uma camisa. E eu ia pro colégio muito com uma camisa escrita Goofy, né? Pateta, tinha um Pateta escrito Goofy, né? Embaixo. E aí o que acontece? Tinha meu nome, para quem não sabe, é André, né? Um nome muito comum, né? Sim, sim. E aí quando eu ia pro colégio, no nosso grupo tinha 3 Andrés. E aí o pessoal deram apelidos para cada um deles para poder distinguir qual André, o André. Aí começaram a me chamar de André Goofy. Porque eu sempre fui muito brincalhão, essas coisas, e um amigo meu chamava direto o Goofy, e a galera começou a me chamar. Ali no colégio pegou muito o Goofy, era André Goofy ou Goofy. E esse apelido ficou lá no colégio. O problema é que dali do colégio eu fui para um outro grupo, um outro ciclo social, que foi quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, e aí eu fui com um amigo meu que nem era evangélico, ele foi. E ele estava me apresentando para a galera, olha, não, esse é o Goofy e tudo mais. Apresentando, não, é Goofy, que é Goofy? Aí pegou. Pronto, nesse novo ciclo que passou muitos anos da minha vida, pegou o Goofy. Quando eu virei professor de inglês, eu não usava o apelido, eu usava André, porque o apelido Goofy é abobalhado, atrapalhado. Não ficava, nem pensei muito. Você tinha meio que uma vergonha, assim, sei lá, né? Vergonha. Eu não pensei, botei um nome normal, não tinha esse negócio em curso de inglês de apelidos, né? Não é algo comum, apelido, né? Uhum. Eu não tinha pegado, então era André. Mas quando eu cheguei no Alub, no outro cursinho até comecei a usar um pouquinho tudo, André. mas quando eu cheguei no Alub eu lembro que foi 2005 lá, que tinha 5 Andrés no Alub. Aí eu falei, cara, não vou ser o André do inglês. Aí eu fiquei meio assim. Aí eu comecei a levar o apelido mesmo na sala de aula, que daí que, assim, uma boa parte do pessoal conhece, e hoje em dia é difícil dizer quem me chama de André. Acho que nem minha mãe me chama mais. Minha mãe ela chama de filha, ela não fala o nome não, mas essa... Você tá falando isso porque você viu minha mãe falando. Gente, não, eu preciso falar isso pra vocês. Um dia o Tobé me chamou pra almoçar e eu fui almoçar com o Tobé. Ele, não, só passar ali na casa da minha mãe. Quando chega ali, que eu fui junto com ele, assim, a gente foi no mesmo carro que a gente foi pro aulão.
E a gente foi lá, quando passou lá, ela, Tobé, preciso falar um negócio. Eu falei, não, Tobé, não acredito. A sua mãe, a minha mãe, ela sabe que meu apelido é Goofy, mas ela nunca me falou, Goofy, vem cá. Ela fala filho, né? Ela não usa muito nome assim, não. Filho, vem cá, o meu filho e tal. Agora, o do Tobé, ela falou, Tobé. Cara, você acha que até eu acho engraçado isso, assim, porque eu não sei em que momento, né? Em que momento da vida minha mãe começou a me chamar de Tobé também, entendeu? Né? Minha esposa se recusa. Né? Minha esposa, né? Os meninos, meus filhos, né? Eles se recusam, né? Mas assim, o Felipe essa semana falou assim: não, eu quero um canal no YouTube, eu quero um perfil do Instagram, meu nome vai ser Felipe Tobé. Já era, pronto, já virou sobrenome. Porque ela tá achando que é uma coisa que ele vai usar também. Peraí, né? agora, vamos lá, veio a pergunta, deixa eu devolver a pergunta. Tobé, me conta o que foi. Essa história. Foi até uma boa oportunidade, né, cara? Tobé, né? Tobé, gente, pra quem não sabe, eu comecei aí fazendo brincadeiras com professores de inglês, né? Por causa do verbo to be, né? Porque verbo to be a gente estuda no primeiro ano, segundo, terceiro, a vida inteira o verbo to be, né? E você acaba, para as lendas como eu, acaba não aprendendo muito, né? Do verbo to be. E aí, quando eu encontrava um professor de inglês, falava assim, e aí, vai dar aula do verbo Tobé hoje? Vai dar aula do verbo Tobé hoje? Cara, e aí o pessoal começou a ficar me zoando, né? Que verbo Tobé, o quê? Tobé, Toba, não sei o quê. E aí começaram e botaram o apelido que eu ficava falando dos outros, né? Tobé, Tobé. E aí apelido, quando você não gosta, né, cara, pega, né? Então no começo eu não gostava não, porque Tobé parece com outra coisa, né? Mas pegou, cara. O apelido quando pega aí já era. Já era, mas hoje eu gosto, cara. Hoje eu acho... É engraçado que hoje é difícil olhar pra você. Eu te conheci como Ricardo. Né? Quando você não era Tobé ainda. Você falava do negócio, mas você não colocava professor Tobé. Você colocava professor Ricardo. E o Tobé começou a pegar logo ali no início da Lube. Eu lembro dessa época aí. Aí começou, mas não tem como... Não, gente, e outra coisa. Eu começava a dar aula com Goofy. E aí, cara, eu acho que os nomes pequenos, né? Goofy, Tobé... Eu acho que ficaram doces, assim, né? Tipo, vai ter aula com quem, né? Com Goofy, com Tobé, Goofy, Tobé, Goofy, Tobé. Então, assim, né? A gente dividia grade e era muito bacana essa coisa aí, né? De ter... Essa história é muito legal, né? De quando a gente se conheceu, porque assim, quando eu entrei em cursinho pré-vestibular, comecei alguns anos antes em outros lugares, e foi quando eu descobri muito esse negócio, né? De aula dinâmica e tal. Eu tive professores fantásticos no cursinho também, me inspirava muito neles. E aí era muito legal que na grade de línguas, né, era muito difícil encontrar professor de espanhol animado, era professor mais sério e tal, essas coisas. E aí quando tinha essa divisão, a divisão de línguas, muitos alunos de espanhol ficavam na aula de inglês porque faziam uma aula sempre muito animada, cheia de zoação e tudo mais. E muita gente falava, não, eu sou espanhol, mas eu vou achar aula de inglês e tal. E aí eu lembro que quando o Tobé começou lá, eu adorava isso, né? Pô, no início assim, da carreira, eu falei, que legal, os alunos querem ficar na minha aula. Eu não pensava muito no lado de, pô, o moleque tá perdendo conteúdo, né? Eu pensava, pô, isso vem pra minha aula, né? Muito legal isso. E aí quando o Tobé começou lá, eu não conhecia muito bem o Tobé, eu falei, cara, quem é esse cara tá roubando meu espaço? Eu fiquei agoniado nisso, eu falei, pô, eu tava aqui, aula de línguas, obrigado, tudo mais, vem esse cara aqui, né? Aí um dia a gente entrou, foi uma aula que a gente entrou pra fazer junto, vamos fazer uma aula junto, vamos. E aí criou uma sintonia tão legal que assim, em vez de ser um cara que tava roubando, eu falei, caraca, velho, eu minhas forças. E a gente começou a criar, e era uma sintonia super legal, porque a gente entrava, tinha a mesma pegada de fazer, cara, línguas é uma coisa subvalorizada, principalmente no preparatório, né? Sim. A gente vê assim no colégio, mas preparatório e tal. A UNB, graças a Deus, sempre deu uma atenção muito especial, é uma prova difícil. Ela não tem peso, né, no final, mas, pô, no vestibular, no PAS, tem um peso assim que a gente viu esse negócio. E quando a gente uniu forças, a partir daí foi uma sintonia, assim, foi um casamento, praticamente. Não, foi. Cara, e eu lembro, assim, que acho que a primeira vez que a gente foi dar aula junto, eu entrei no Alub na época, e aí, no começo, você não entra direto na sala de aula, né? Você vai substituindo o professor que falta, e aí vai entrando. Aí a primeira aula que eu substituí foi uma professora... Era até, acho que é Naara. Lembro. Ela dava aula com o Tiagão, de inglês. E aí ela faltou, e aí eu tive que ir lá dar aula com o Tiagão. Foi a primeira vez que eu dei aula no Alub. Cara, foi muito bacana a sintonia que eu tive com o Tiagão. E aí a segunda foi contigo já. Quando a professora Bruna, você lembra bem? A professora Bruna não podia. É legal que ele não quer contar, agora eu vou contar. Eu dava aula com a professora na Humanidade, que ela ia ter que sair no meio do semestre, ela não tomando aula. E eu estudava com ela no NB, ela me conhecia.
Aí, assim, gente boa, professor e tudo mais. Aí, falando pros meninos, ó, terminando o semestre, gente, hoje é minha última aula, as meninas adoravam, ela era super fofa, assim. E aí, mas, gente, não se preocupa, vocês, aí, meninas, vocês vão ter aula com um professor alto, moreno, olhos claros. Gente, as meninas... Mentiu, não mentiu. As meninas ficaram tudo assim. Quando chegamos lá no beira de aula, eu não vou esquecer dessa cena, pai Zoom, ainda lembra até hoje, pai Zoom. A menina olhou pra mim, professor, é isso o professor de espanhol? Ela falou assim, é isso. Esse é o moreno, olhos claros. Ai, meu Deus. E o Tobé, gente, ele vai poder piorar na época, o Tobé, ele era um palito de fósforo. Ele era isso aqui, era só cabeça naquela época e tudo mais. Agora o Tobé começou a se alimentar, casou, depois o Tobé casou, começou a se alimentar, porque ele não se alimentava antes, não. Tobé, ele não era mal alimentado. E aí, gente, foi muito engraçado esse dia, a cara dos meninos. Mas foi sensacional, porque era uma unidade que a gente também, Taguatinga Norte, né? A gente tocava o terror. Era assim, porque a gente percebia que assim, e era uma coisa legal, que a gente conquistava, cativava os alunos, porque eles começaram a ter gosto pelas línguas. Isso é uma das coisas que eu descobri muito, justamente isso, cara. Uma das melhores coisas que você ouviu várias vezes também, de falar assim, pô, eu não gostava antes da sua matéria, agora me amarro e tal, aluno que busca, aluno que escolhe, às vezes, a opção, né, de letras de inglês e espanhol. Golf, e uma coisa bacana que a gente usava naquela época era, cara, a gente usava muita música, né? Tanto paródia como também colocar música lá. Você sempre levava o violão, ou então colocava Love Songs de fundo ali. Cara, e os moleques esperavam, eu sentia que eles aguardavam assim, a aula da semana, assim, caraca. No dia que chegava a aula Golf Tobé, os meninos estavam lá. E geralmente a gente fazia alguma coisa no início ali junto, ou então no final juntava, né? Era muito bacana, né? Era legal. Porque assim, os cursinhos, sei lá, acho que final ali da primeira década dos anos 2000, caraca, parecia coisa de velho, né? Final da primeira década dos anos 2000. Gente, ali em 2009, 2010, ali mais ou menos ali, eu acho que tava vivendo um auge, assim, né, de turmas, né, tinham muitos alunos se preparando para o UNB, e ali a gente, cara, tinha esse contato muito próximo, né, com os estudantes. Eu tava conversando com alguns convidados aqui antes, né, até conversei com o professor Felipe, se você percebe, Gufi, alguma mudança no perfil, no comportamento, se o aluno ele tá se interessando por língua estrangeira de outra forma, ou até pelo estudo no geral de outra forma, como é que você vê isso aí? Tobé, eu vou ser bem sincero, eu acho que assim, a gente tá vivendo um momento antes pandemia e pós-pandemia, que a gente teve já uma mudança desse perfil lá de 2010 para cá, antes da pandemia, e agora ainda mais. Eu percebo que assim, a gente vem numa época em que os alunos tinham sangue no olho. Galera que estudava, chegava no cursinho de manhã cedo e saía de noite. E de noite a gente dava aula, olha só, para ver como é que era a importância que eles davam para línguas, né? Em alguns cursos a gente dava aula na grade e outros era fora, né? No contraturno. Então, turma da manhã tinha aula de tarde, às vezes era 2 horas da tarde, às vezes 5 horas. E a turma da tarde tinha aula à noite, era 7h15, 7h20 da noite. E cansamos de dar aula, e assim, aula fora da grade, língua estrangeira, e cansamos de dar aula com sala cheia, sala lotada, assim, os alunos, assim, os alunos ficavam mesmo, e embora 9, 10 horas, assim, uma boa parte dos alunos. Eu senti que, assim, eu acho que é muito efeito manada, galera, não, o aluno vê, tá todo mundo ficando, não, se eu não ficar, eu não faço parte desse negócio. E aí, 2010 para cá, não vou dizer 2010, mas assim, antes de 2010, era bem visível isso. Acho que até ali 2014, por ali, assim, ainda encontrava bastante isso. Eu vi que, assim, chegando ali para 2017, 2018, né? Acho que o Enem também deu uma relaxada muito no pessoal. Eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande com o material que se tem online, mas isso também tem, né, um ponto negativo muito grande. O aluno confia que, poxa, não, depois eu vou estudar em casa, não, eu tenho esse material, não, eu vou assistir uma videoaula, e aí ele vai acumulando e não vai... Porque a vantagem das aulas, eu ainda vejo a aula com muita importância por causa do cronograma. O menino, ele precisa disso. São poucos alunos que têm a disciplina. Ele se autodisciplina ali, né? Não tem como ele fugir. Assim, escolhe as aulas para você assistir, vai montar. Poucos alunos têm disciplina para poder frequentemente fazer isso. Como a aula está ali, né, e já tem uma grade toda semana, ele se acostuma. E para o aluno, a rotina, às vezes, é muito essencial, senão ele se perde. Então, com esse negócio de videoaula, eu acho que as videoaulas começaram a amolecer muito os alunos. Quebrar a rotina do aluno. Quebrou bastante. E aí eu percebo que na época que as videoaulas se tornaram mais populares, principalmente com o Enem,
material, pô... Agora é engraçado, Golf, no concurso a gente percebe que as pessoas elas têm mais disciplina com videoaula, né? Exato, mas aí no concurso a gente vê a diferença primeiro, o objetivo, né? O objetivo. O cara tá desempregado, quebradão, fala assim, bicho, eu tenho que passar no concurso, senão eu vou... O pior é que no concurso, eu acredito que a videoaula para o concurso tem benefício, eu acho que foi benéfico quando surgiram as videoaulas, porque muita gente deixava de assistir aula de cursinho para concurso por causa do horário. Às vezes trabalha e, cara, não consigo chegar lá a tempo. Às vezes o trabalho sai, o cara vai perder metade o ônibus ou o transporte, o trânsito terrível ali, final do dia para chegar, né? Então, eu acredito que para a área de concurso, a videoaula ela foi muito benéfica mesmo. Acho que ajudou bastante. Embora ainda tenha no meio do concurso, eu conheço muita gente que fala isso aí, de que eu preciso da aula porque ele precisa do presencial. Né? O sinestésico ele é muito importante para o aprendizado. Tem muito aluno que precisa de estar ali sentindo a aula, não é só assistindo. Então, ele sai do visual e ele vai estar no ambiente de sala. Ele consegue se concentrar mais. Outra coisa que a gente acompanha muito é o lance da... A gente tem, assim, não vou dizer que aumentou, mas hoje está mais perceptível, né? Os alunos com déficit de atenção. Então, para você perder a atenção numa videoaula é muito fácil. Muito fácil, cara. Né? Ainda mais que você tem ali, pô, você tá ali, não clique, não, peraí, deixa ela rolando aqui, deixa eu só abrir uma outra coisa. Vixe, já era, perdeu, acabou. Aula, né? Também tem outra coisa, os celulares também, o aluno em sala de aula, hoje em dia ele se perde muito mais fácil mexer no celular. Antes, celular era uma coisa mais difícil, celular com internet, pô, pega ali em 2010, meia dúzia tinha celular com internet, essa coisa. Então você vê que a galera tava na aula, não tinha essa distração. Agora, hoje em dia, a gente está na sala de aula, metade dos alunos estão mexendo no celular, para ele se perder, aí o pior é que ele se perde, quando ele volta ele não consegue acompanhar, já não estou entendendo e já se entrega. A gente tem um problema. Eu acredito que muitas coisas foram amolecendo os alunos com esse lance do foco, da disciplina, assim. Golf, é o seguinte, cara, você é um professor de inglês, né? Naturalmente, você já deve ter viajado já para algum país aí de língua inglesa, né? Não é possível que não tenha feito isso, né? Não é possível. Então, é mais engraçado porque assim, eu tive poucas oportunidades para viajar para fora, né? Na verdade, eu sempre tive muita dificuldade para poder conseguir companhia. Eu tinha que aprender a viajar sozinho, porque aí eu viajava o mundo. Mas a minha primeira viagem para o exterior foi antes de aprender inglês, né? Que isso é uma coisa muito interessante. Você que está aí assistindo o podcast, o pessoal pensa, né? De quem é professor, era bom desde pequeno, no colégio. Cara, o cara que dá aula de matemática, ele tirava 10 de matemática no colégio. E a realidade de muitos professores... Não é essa. A matéria que ele ministra hoje era uma matéria que em algum momento da vida teve dificuldade. Eu conheço muitas histórias, assim, de... Eu ficava de coração em inglês. Meu inglês, ele era muito tosco, mas é tosco, assim. Eu lembro muito bem disso, porque minha primeira namorada, 14 anos, ela fazia Thomas Jefferson. E ela já estava num nível avançado. E aí eu ficava brincando, falando que eu pedi, perguntando como é que fala tal coisa em inglês. Eu não sabia falar frase nenhuma, eu sabia palavras. Videogame, filme, música, palavras. Mas não sabia estabelecer um diálogo básico em inglês, não sabia nada. Nunca tinha feito curso de idiomas. E aí, 15 anos, eu viajei para Disney. Eu vou pagar uma viagem para Disney, graças a Deus, assim, meu avôzinho maravilhoso que pagou o curso de inglês tudo. E aí, quando eu fui pra lá, eu não sabia nada. Eu não sabia pedir meu lanche. Foi a primeira frase que eu aprendi em inglês. Double cheeseburger, Coke no ice. Cheeseburger duplo, Coca-Cola sem gelo. Nos Estados Unidos é o que mais, qualquer lugar tem. E não vai morrer de fome. E era só isso que eu pedia. Café da manhã, almoço e janta era double cheeseburger, Coke no ice. Não tinha o que fazer. Eu não sabia me comunicar absolutamente nada. Eu fui totalmente confiante de, tô indo com uma excursão, então eu não preciso me preocupar. Só que tudo quanto é moleque na minha excursão sabia falar inglês. Uns muito básicos, outros sabiam falar muito bem. Eu era um dos poucos que não sabia falar. Isso foi uma coisa frustrante para mim, de perceber de, caraca, o universo de pessoas que falam inglês é muito mais comum. Eu não tinha essa noção. E aquilo mexeu muito comigo, quando eu percebi assim, né? E vi, inglês era presente na minha vida por causa do videogame, principalmente. Então eu jogava muito e tudo. E aí, a nossa era inicial do videogame é uma era que dava para poder jogar sem saber nada. Cara, Super Nintendo, joguei a vida inteira sem saber. Sabia Start, Select, Pause, Game Over. Agora, quando chega na era do PlayStation, que foi quando eu voltei na Disney, com o PlayStation, foram jogos muito mais elaborados, com história e com coisa assim. Você não entende o que está acontecendo, você não sabe para onde tem que ir. O jogo não é um jogo linear, tipo Mario, que você vai só pulando. Mario, você precisa saber inglês para jogar Mario. Agora, os jogos tinham história. E aí eu tava meio perdido, muitas vezes, o inglês eu tava sentindo dificuldade. O videogame foi um maior estímulo para aprender inglês. Que eu comecei a jogar com um amigo meu que sabia inglês, ele traduzia muito para poder explicar a história para mim. E eu comecei a aprender muito vocabulário.
com 18 anos que eu fui receber uma bolsa, aquela famosa bolsa, olha, nosso curso de R$1 milhão está saindo por R$10 mil e tal, mas só hoje, exclusividade. Caraca, que oportunidade, tenho que aproveitar. Mas eu fui assim, muito, não é de tipo, ó, tenho que investir na minha educação. É muito legal que eu até falo pro pessoal, às vezes a gente não pensa, né, em algumas habilidades, nos conhecimentos, né, para investir no seu currículo e tudo, mas às vezes a gente percebe, e eu pensei no inglês, bom, tinha terminado o colégio, não tinha entrado na faculdade, falei, deixa eu fazer um cursinho de inglês, estou fazendo nada, e fui fazer. Calhou de me dar muito bem, entender bem com o inglês, desenvolver muito bem, e aí eu fiz um cursinho de conversação de 1 ano, para começar a virar monitor, e ali era bico, era monitor, não, só aqui para poder ganhar uma graninha, mas nem pensava ser professor. Mas fui pulando de bico em bico e tudo mais, e a faculdade que eu fazia de turismo acabou se tornando uma faculdade que eu nem curtia tanto. E eu nunca atuei na área, formei em turismo, mas nunca atuei na área. Aí rolou o convite para dar aula em cursinho pré-vestibular, e aí pronto. Pré-vestibular, que eu tive esse contato mesmo com o negócio, aí foi minha paixão. Aí assim, eu gostava de dar aula em cursinho de idiomas, mas não era o que eu pensava em carreira. Quando eu entrei em pré-vestibular, pegou turma, que a gente conhece. O pré-vestibular a gente teve a oportunidade de conhecer e é uma coisa fantástica, né? As histórias que a gente conhece, as pessoas que a gente conhece há 15 anos, que estão na nossa vida até hoje, né? Alunos, assim, professores. E pra mim aquilo ali mudou. Então, assim, e essa parada, assim, por exemplo, a viagem você fez, você tinha 15 anos de idade, né, tal. Sem saber nada de inglês. Sem saber nada de inglês, assim, foi... Essa me lasquei mesmo. Foi assim, foi terrível. Assim. Ainda bem que tava em excursão, senão eu tava lascado. Mas aí, com questão de honra, depois de 15 anos, voltei, com 30 e poucos anos de idade, voltei com os amigos. Aí sim, eu lavei minha aula, né? Aí consegui, aí eu entendia tudo que estava acontecendo, conseguia conversar, era fantástico, né? mas olha só, país falante de inglês foi o único lugar que eu fui mesmo, nos Estados Unidos 2 vezes, né? Que eu fui pra Disney. Não, cara, eu tenho assim, até uma certa tristeza, né? Porque assim, eu só fui pra Argentina. Então, eu tenho esse projeto de ir pra Espanha há anos, né? Aliás, esse projeto é um projeto que você tinha me convidado lá atrás. Foi, cara. Eu falei, vamos lá, cara. Lembra que eu falei, vamos pra Espanha, a gente faz ali um tour ali, né? Faz Europa, vai pra Inglaterra também, né? Pega o trem lá, vê lá o que a gente faz lá, se desloca, né? Engana a gente, né? A gente acha que quando é adulto... Aí você vai, casa, aí você vai ter menino e tudo mais, vai ver, já era, game over. Cara, eu tenho uma preocupação aqui no nosso podcast de orientar o nosso aluno com estudos. Porque muita gente hoje está com dificuldade de focar. Foi o que você colocou agora há pouco, né? Como é que eu começo a estudar, pego ali pelo computador, pelo negócio, e acabo me dispersando. E eu vejo que o podcast é uma ferramenta muito poderosa para que o aluno consiga se concentrar em histórias e alguma coisa assim. Cara, o aluno que está hoje pensando em estudar para o Enem, para o PAS, vestibular do UNB, ele vai pegar uma prova de língua estrangeira. O que você diria para cada um assim, desses 3? Assim? O cara do Enem, vamos começar com o Enem aí. O que em língua estrangeira, em inglês, aí você falaria para o aluno? Na verdade, assim, começando geral, entender que o espanhol tem uma diferença, é legal você falar sobre essa diferença, mas assim, o inglês, na maioria das provas, o foco é interpretação de texto. Começa assim. E quando eu falo assim, agora eu tô falando assim, abrangendo assim, vestibular, concurso público, concurso militar, eu trabalho com as 3 áreas. E inglês, até os concursos militares, eles eram mais pragmáticos, mais gramática, regrinha, que tem que ensinar decoreba e tal, e eles estão puxando mais para a parte de texto. Porque é uma das coisas que é muito importante a galera entender sobre a língua estrangeira. A gente fica muito preocupado em dominar uma língua estrangeira, em saber as regras, tudo, e só depois de dominar você botar em prática. E não é a língua estrangeira. Vamos entender assim, qual é a função da linguagem? Comunicação. Então, perfeito. Eu vou falar para vocês assim, eu também falou de viagem para fora, eu viajei para Disney, beleza, me virei ali. Na primeira não me virava nada, não tinha comunicação, eu não sabia me comunicar. Mas eu tive, em 2020, a oportunidade para ir para Cancún. E aí, assim, vou falar para vocês, né? Fiz um curso intensivo de espanhol, de La Casa de Papel, Elite, Vis-a-Vis, as séries do Netflix. E pra mim, já estava aprendendo espanhol. Cheguei lá e eles falam inglês. Mas eu falei, não quero falar inglês, quero falar espanhol. E eu fui lá e eu conseguia, só que eu não estava falando espanhol, eu estava falando portunhol, mas eu estava conseguindo me comunicar com a maioria das pessoas. Isso era ótimo. A gente fica preocupado em dominar a linguagem. Eu nunca fiz aula de espanhol na minha vida, mas eu me arrisquei, fui lá. E eu aprendi inglês muito por causa disso, porque eu não tinha essa preocupação com o prefixo de falar.
A gente percebe muito isso nos idiomas, no curso de idiomas, que os alunos só falam o que tem certeza. E aí a prova, eu tô sentindo que... Fica meio travado ali, né? E aí o legal das provas é que elas estão cobrando uma habilidade que é mais importante, é a compreensão. A gente fica muito preocupado em se comunicar perfeitamente, mas o primeiro passo é a compreensão. Se você não compreende a língua, você não vai conseguir se comunicar. E isso vale tanto para o Enem, como para o PAS, como para qualquer dessa aí, né? Aí, assim... Mas existem níveis, assim, de texto, assim, ou não? Sei lá, os textos de prova do Enem são textos mais estranhos, são coisas assim, no PAS... como é que é? Tem diferença? Tem diferença. Aí, assim, o Enem, ele é 100% interpretação. Nunca caiu uma questão de gramática e nem vocabulário de uma forma direta, até porque as habilidades não focam nisso, né? Agora, o vestibular do NB, ele comprou uma gramaticazinha, outra ali no espanhol, né? Acompanhei várias vezes a evolução do Tobé, tem bastante, né? E no PAS, né, também é muito raro, mas assim, é texto, no Enem é só texto, interpretação de texto, múltipla escolha, aí eles fazem isso no inglês e espanhol, né? Só que opções em português, não mexe com isso. No PAS, no vestibular do NB, isso é bem característico do CESP de muitas provas. Todas as opções sempre na língua estrangeira. E aí tem a parte de interpretação bem concentrada. Eu nunca vi uma prova em que dividisse meio-meio. Em inglês nunca teve. No PAS, no vestibular do NB, meio-meio. Já teve um pouquinho mais, mas assim, é 10, 20% da prova quando eles inventam de cobrar gramática, porque normalmente nem cobra. E aí, no PAS, no vestibular do NB, eu vejo ele, na maioria das vezes, pegando textos um pouquinho trabalhados, né? Não são textos simples, não. PAS 1, eles gostam de pegar leve. A gente viu algumas provas, né? Não é isso, não. PAS 2, PAS 3, eles dão uma arrochadinha no vestibular também. O Enem, ele é mais variado. Eu vejo que no Enem eles têm uma preocupação com a variedade, os tipos de texto tendem a ser mais objetivos, são difíceis de ter texto grande, cansativo. Os textos, eles são parágrafos mais curtos, textos mais simples, que não demandam uma leitura muito complexa. E aí entra a parte mais da interpretação do que o domínio da língua inglesa. A UNB, ela já é, num PAS, no vestibular do UNB, mais pragmática. Eu vou aproveitar, Guf, e falar um pouquinho também da prova de espanhol, porque a gente está aqui nesse bate-bola inglês e espanhol aqui. O que eu percebo para cada uma dessas provas, tá certo? Vou começar com a prova do Enem. A prova do Enem a gente tem 4 habilidades e todas elas envolvem interpretação de texto. Mas tem algumas que têm algumas características muito interessantes, assim, por exemplo, a habilidade 5 e a habilidade 7, né? O inglês, o Guf falou que da prova de inglês, assim, gramática praticamente nunca apareceu. Mas no espanhol, não. No espanhol a gente tem questões que ele coloca conteúdos morfológicos, por exemplo, né? Preposições, conjunções, verbos. E aí, ele coloca isso dentro de um contexto interpretativo, que é muito legal. Então, é gramática aplicada ao texto. Então, isso tem na prova do Enem. Mas concordo com o Guf, é uma prova muito focada em interpretação. Já no PAS e no vestibular da UNB, que são elaborados pelo Sebrasp, a pegada do espanhol ainda é muito a mesma. Às vezes varia para uma prova mais interpretativa, às vezes não, mas assim, cara, quando de repente aparecem questões gramaticais, ou seja, eles têm assim um conservadorismo gramatical muito grande. Então, você que vai fazer vestibular da UNB e provas do PAS, você precisa ter uma preparação, uma base gramatical do espanhol ali, principalmente naqueles conteúdos introdutórios, artigos, pronomes, conjunções, preposições, para que você não seja surpreendido na sua prova, porque ele cobra esses conteúdos até hoje. Então, acho que esse é um resumo do que é a prova de espanhol e desse movimento aí. Legal. Olha, ó, já aproveitando então o gancho, uma coisa boa, assim, a pergunta que sempre fazem pra gente, a gente criou um hábito muito legal de toda a primeira aula, a gente passou muitos anos trabalhando, dividindo turmas, né? E isso era muito, muito legal, porque a gente fazia muitas aulas estratégicas, aulas com temáticas assim, cara, vamos fazer uma aula hoje de interpretação, vamos fazer uma aula hoje de interpretação de imagem, vamos trazer aqui em provas aqui, vamos mostrar a comparação. No Enem a gente vê que dá pra gente fazer um trabalho muito mais legal, é muito interessante que no Enem a gente mostra que a gente fica muito preocupado com o domínio da língua, mas a gente fez várias vezes questões de sala de aula em que eu lançava a questão de inglês para o pessoal do espanhol. Falar, você do inglês não responde, só você do espanhol. Presta atenção no comando, que é em português, no Enem. Sim. Né? O enunciado ele é chave no Enem, né? E aí olha para o título e você que escolheu espanhol provavelmente não tem facilidade com inglês. O que você marcaria? A gente já fez várias vezes em sala de aula. O Tobé mostrou questões de espanhol para o pessoal de inglês, só você do inglês. Aí a galera olhava o comando com o enunciado em português, beleza, lia o que ele pedia lá
e conseguia captar a essência. E a gente mostrava que a Sim. interpretação, essa é a vantagem. Você não precisa ter um domínio do texto para interpretar. É o que ele está pedindo. E às vezes a ideia é simples, é muito mais prático. Não, e assim, eu achava legal dessa experiência, gente, você pode fazer em casa também. Cara, você conhece muitos cognatos, né? Tem muitas palavrinhas lá que você já domina, que parece com um português. E aí você consegue ir caminhando, entendendo ali, você vai, né, decodificando o texto, assim, né? No final das contas, assim, não, eu consigo ter uma noção. Mas é claro que é importante estudar, né? Porque às vezes tem coisas aí que pegam, né? Esse é o primeiro passo para vocês é o seguinte. Vocês querem aprender um idioma, comecem a aprender a ler o idioma. É o primeiro passo. A gente fica muito preocupado, eu quero assistir filme, eu vou tirar a legenda e tudo. Não. Comecem a ler. Então, já que vocês estão em uma fase aí dentro de prova, pega as provas, alvo de vocês e comece a trabalhar com a leitura do texto da língua estrangeira. E aí, gente, hoje, cara, a gente é na época de pegar um dicionáriozinho e folheando até achar o negócio. Hoje em dia, você nem precisa se dar o trabalho de digitar, porque você pega o Google, tem lá o Google Lens, né? Que ele já vai traduzindo na tela para você. Cara, é demais. A tecnologia hoje não é demais, fantástica. Cara, é incrível. Você sabe que eu vi, não sei se você está sabendo, uma dica para vocês aí. Olha aí, novidade. Você pegou um documento em inglês, espanhol e tudo mais. Lá no Google Tradutor tem a opção documento, que você faz o upload e aí depois você faz um download, ele traduzido, não é? Você precisa jogar o texto. Não acredito, cara. Eu não tinha Deus visto do isso. céu. Tá lá, eu nunca reparei. Aí eu vi um dia desse Não, no Instagram, mas você tem que fazer um upload do documento. Pega um documento, você faz o upload, acho que tem que ser hoje, né? Eu acredito, eu ainda não testei não, mas o cara mostrou lá, eu vi assim, depois eu vou fazer o teste. Aí ele mostrou o negócio, jogou, e na hora, né? Tipo assim, não. Cara, tu vai acabar com o emprego dos meus amigos tradutores, velho. Você vai acabar, porque... Cara, eu sempre lembro da história do Google Tradutor, né? E eu zoava demais o Google Tradutor. E eu nunca, assim, no começo, né? Eu sentava lendo, porque... Não saía legal, cara. Não saía legal, né? Você colocava lá um texto, né? Aí eu lembro que uma vez a pessoa colocou lá, né? Francis Bacon, né? O autor, né? Tá? Francis Bacon, né? E aí, o cara saiu a tradução tipo assim, Chico Toicinho, né? Pô, tá de sacanagem, né? Pô, não dá desse jeito, né? A tradução do Google Tradutor... Mas melhorou muito. Mas ele tem o lance da inteligência artificial, ele vai se adaptando e é interessante porque, assim, eu já fiz muitos trabalhos, assim, informal de tradução, porque eu trabalhei oficialmente, em que algumas pessoas pediam para mim fazer tradução e eu fazia o quê? Jogava no Google Tradutor e depois só consertava. Exato. E eu vou te falar que muitas vezes, assim, ele colocava coisas que eu falei, caraca, não, mas aqui ficou melhor do que eu ia colocar. Realmente, ele já está dando uma sugestão que encaixa melhor no tipo da linguagem. A inteligência artificial dele entra inclusive nisso. Você está numa linguagem formal, ele podia botar uma palavra que é mais simples, mas ele usa no nível da linguagem. Uma linguagem mais formal. Ele se adapta muito bem. São poucas as falhas que tem assim na tradução. Guf, eu tô preocupado com uma coisa, cara. Tô preocupado com uma coisa. A gente tem aí, desde 2006 dando aula, são 16 anos, né? E aí, de repente, cara, o INEP divulga que não vai ter mais espanhol no Enem a partir de 2024. Então, gente, vocês estão presenciando aqui quase que uma despedida da gente aqui, dessa dupla, né, de tanto tempo, porque o Enem é muito grande, né, muito forte, né? Então, hoje, nosso desejo é assim, se isso acontecer, primeiro é que aqui em Brasília não se adote mais o Enem em nenhuma faculdade, né? Mas acho que isso não vai acontecer. O Enem é uma prova nacional, é algo que é muito respeitado, ganhou muita relevância no Brasil. E aí eu queria deixar aqui um protesto, porque, olha, a língua espanhola no Brasil é uma língua que foi introduzida através de uma legislação. Essa legislação está vigente até hoje, essa legislação está em vigor, né? Uma legislação federal que introduz o espanhol nas escolas públicas. Então, não faz sentido, mesmo com a reforma do ensino médio, essa lei ela não foi tacitamente revogada. Então, os professores de espanhol têm sim o direito de continuarem dando as suas aulas. As pessoas falam que hoje seria meio que opcional, né? Colocar ali como alguma área formativa, mas eu acho que tem que ser valorizado porque a gente vive aqui do lado de países de fala latina, então faz muito sentido ter o espanhol. O espanhol é falado em diversos países e a gente tem percebido que nessa ação rola-se uma grande discriminação, porque o que eu percebo, dando aula nesse tempo todo, é que tem estudante que não tem a mínima noção de inglês, cara, assim, cara, uma lenda mesmo. E aí encontra no espanhol uma possibilidade. E isso é uma das coisas que a gente percebeu muito, e a gente várias vezes conversando com os alunos, percebemos que
Cara, o lance da opção da língua estrangeira, principalmente, né, que oferecer o espanhol, tanto no Enem quanto no PAS do Vestibular da UNB, oferece essa oportunidade porque assim, há ainda uma dificuldade de um acesso a um ensino de idiomas com qualidade. O espanhol, pelo menos com a semelhança com a língua portuguesa, ele consegue, né, se compreender melhor e ele ali gera um interesse, desenvolve. Eu mesmo nunca tive interesse pelo espanhol, mas convivência e tudo mais na aula, hoje eu gosto, acho interessante. Eu assisto série em espanhol, eu deixo o áudio espanhol, eu quero ver o áudio espanhol, não quero ver dublado, eu quero ver espanhol, quero ouvir eles falando assim, eu presto atenção e começo a perceber, começo a repetir as coisas. Eu tinha muito esse negócio de ficar repetindo, falava uma expressão, falava de novo. Eu acho isso super interessante assim, o espanhol, e acho legal que essa oportunidade, até mesmo porque a gente não pode se desconectar dessa é uma ponte, assim, né, de contato com a segunda língua. Vou descontraindo aqui um pouquinho aqui, cara, porque tá falando esse assunto, às vezes a pessoa tá assistindo, não quero aquele negócio de essas coisas chatas que estão falando aí de língua estrangeira, não. Cara, já rolou alguma história, assim, né, engraçada, alguma coisa inusitada, assim, com a língua inglesa, sei lá, talvez algum falso cognato, alguma coisa aconteceu em sala, assim, algum constrangimento, sei lá, se você lembra aí de alguma coisa. Com a língua inglesa? Dando aula, sei lá, alguma coisa ali. Dando aula a gente tem muitos constrangimentos, né? Mas, assim, com a língua inglesa, eu não consigo pensar agora, assim, uma situação muito específica, assim. Não, assim, eu conheço, tem muitas histórias, assim, que tem com inglês, assim. Você fala muito de falso cognato, né, cara? De falso cognato ali, de palavras ali que às vezes o cara acha que é uma coisa e é outra. Isso aí é muito recorrente ou... Então, isso é muito legal. Porque... Mas assim, eu falo assim, na zoeira de sala, assim. O falso cognato, ele é interessante pra gente explorar, claro que é uma aula de zoeira falar de falso cognato, porque tem uns falsos cognatos que complicam muito a vida das pessoas. Mas... Não dá pra falar aqui no podcast, assim, porque é muito baixo. Tem alguns que geram alguns problemas. Mas a falso cognato é interessante porque, assim, é importante. Algumas provas, elas fazem uma abordagem indiretamente de falso cognato. A UNB, ela tem essa pegadinha de fazer os distratores em cima de um falso cognato e, às vezes, é só isso que está errado no item. Ele te induz ao erro. Ele nunca vai perguntar assim, ele nunca perguntou, é um falso cognato ou não é? Já caiu algumas provas, inclusive é uma coisa até, assim, falso cognato é interessante. Eu não sei se você já pegou isso em espanhol, perguntando, as palavras tal são falso cognato, um item perguntando se é falso cognato. Não já caiu para você uma prova? Não. Porque em inglês já caiu na prova da ESCS e recentemente numa prova de outro vestibular que eu vi. Não lembro dessa pergunta ou desse questionamento ou dessa afirmação. Porque assim, isso é uma coisa complexa, né? Porque o falso cognato é um conceito linguístico, ele não é uma classificação. E depende da língua que você está falando, porque, tipo assim, pro português, né? E aquilo que pro espanhol, pro espanhol, pro inglês, aquilo não é falso, aquilo é o que é, né? Eu não tive situação inusitada com o inglês, mas eu tive situação inusitada com o espanhol. Gente, eu assim, falando assim, sério, assim, eu tava em Cancún, eu não tava brincando não, eu queria falar espanhol, queria treinar espanhol. E achava legal, gostava, porque entrar no clima, ficar falando inglês aqui, não, eu tava cansado de inglês. E eu falando espanhol, quando eu cheguei lá, conversando e tudo mais, e tava me fazendo entender, eu achei que eu tava deitando o espanhol, até entender que eles estavam falando português comigo. Eles recebem muito brasileiro lá, e muito brasileiro achando que tá falando espanhol, que nem eu. Uhum. Então eles aprenderam a lidar com os brasileiros. É um povo muito turístico, assim, eles sabem lidar com turistas. E aí, tudo quanto é lugar, falando as coisas, e tudo era assim, né? Me comunicava muito com gestos e portunhol e falso cognato lascando a minha vida, né? Até chegar, lá eles têm, quando a gente pega lá em Cancún, tudo tem o gorjeta, né? Tudo. Você pergunta, onde é que é o banheiro? Ali, gorjeta, né? Assim. Só que gorjeta, pra eles, é propina. Rapaz, eu descobri isso do pior jeito, porque eu fui com um taxista e tudo mais, e eu paguei o negócio e ele, lá propina. Eu olhei pra ele assim, ele, lá propina. Aí eu olhando assim, você quer que eu te subole pra quê? Eu não tava entendendo, eu fiquei olhando pra ele e tudo mais. Aí eu não tava entendendo o que ele tava falando, peguei e saí mesmo. La propina. La propina. La propina, muchacho. E eu fiquei assim, aí saí, ele ficou com o cara amarrado pra mim. E aí, conversando com outro cara que tava lá, o cara que já acostumado a falar português muito bem, ele me explicou, né, cara, que tudo tem, né, La propina. Eu falei, então é isso, gorjeta, eu não sabia, né? E aí, essa foi a primeira situação que eu tive lá. A segunda que eu me lasquei foi com o restaurante. A gente pediu um hambúrguer, eu e minha namorada estavam lá, a gente pediu um hambúrguer, e ela queria, era grande o hambúrguer, queria a faca. Aí eu, Rita, ¿tienes talheres? Ela olhou pra mim, talheres? Não?
né? Aí ela olhou pra mim com a cara de, hã? Aí eu, grafito, faquita, não? Garfita ou faquita? Garfita, faquita. Se bota ito, ita, no final das palavras tá ótimo, né? Pra mim, não, meu espanhol era de tongano e ito, ita, né? A gente pra mim, na cabeça, eu não consigo imaginar espanhol sem ditongado. Não consigo falar uma frase sem ter um ditongo. Né? Não, fala aí, né? Escola é escola, pescoço é pescoço, né? A gente Corpo, assim, cuerpo, né? Corpo, Pô, aí, que beleza, né? Só de tongar, então. Coca-Cola é Coca-Cola, né? Pra mim, eu sabia que Coca-Cola não é cueca-coela, né? Lógico, né? Não é cueca-coela, lógico, né? Mas na Coca-Cola você fala Coca-Cola, né? Que é uma coisa mais... Mas em espanhol não é cueca. Não é cueca. Não é cueca. Não, la cueca não. O que é cueca em espanhol? É cueca mesmo? Não, cueca, por exemplo, pode ser uma dança. No Chile é uma dança, por exemplo. La cueca. Questão do Enem. Do Enem. É uma dança. Uma dança que tem na região, né? Por exemplo, cueca é calzoncillos. É, cara, que tem um pouco do inglês, do TH do inglês, né? Calzoncillos, né? Calzoncillos. É, exatamente. Calzoncillos. Mas aquele coisa aqui pra falar cueca, né? Calzoncillos. Então, mais pra cueca? Mais fácil, né? Em inglês, underwear também, né? Mais pra cueca. É, pô. É tudo prático, né? E aí eu falo talheres, grafito, faquita, e ela olhou pra mim, aí eu fazendo gesto e tudo mais, ela, cobiertos. Eu, sim, cobiertos, né? Porque quando ela falou cobiertos, eu falei, sim, como se fosse. Isso, é isso que eu tô falando, você não ouviu? Não entendeu, né? E ela ficou olhando pra mim com cara estranha. E quando eu contei a história aqui, né, Bruno? O Tobé veio me explicar. Ele, então, talheres é oficina, Oficina, né? Por exemplo, um talher mecânico, oficina mecânica, né? Talher é utilizado de maneira geral, né? Um escritório, oficina, né? Alguma coisa assim. Eu não tinha nem noção desse negócio. O inglês, eu não lembro, assim, de história que eu tive, situação inusitada em inglês. Eu conheço muitas histórias, assim, mas... Golf, agora é o seguinte, cara, eu acho que todo mundo que tá aqui, já teve aula contigo, que tá nesse podcast aqui se amarrando nessa pegada aqui, cara, quer lembrar de um momento que você fazia em sala de aula. Se eu soubesse, eu tinha até pedido você trazer um violão aqui, né, cara? Mas assim, eu acho que dá pra fazer aqui na doida aqui, né? Um Love Songs, né? Tem que ter um Love Songs aqui. Qual é o Love Songs do momento? Qual que você tá usando? E qual é o Love Songs aí do passado que a galera, tipo... Já chegou a chorar? Um aluno chorar em sala? Não. Tem. Teve gente que chorou? Gente, Love Songs sempre foi uma forma de trabalhar com letra, né, de música, explorar justamente o cotidiano, né? E aí eu gostava sempre de trazer os Love Songs clássicos, né? Eu gostava muito dos Love Songs dos anos 80, 90, né? Eu vou cantar contigo aqui, cara. A gente tem que explorar um negócio, porque assim, anos 80, 90, ninguém nunca prestava atenção na letra, prestava atenção na melodia. Isso tem uma coisa, eu vou falar até com... Eu sou péssimo professor de inglês porque eu conheço um bando de música em Bromation. Eu sei 2, 3 palavras, uma dica pra vocês aí. Vocês querem aprender a cantar em um idioma, vocês aprendem 2, 3 palavras da música, o resto vem do coração. Tem que ser assim, né? Já viu, por exemplo, vamos pegar o exemplo, né, do espanhol, né? O Macarena. Como é que é Macarena? Ninguém sabe a letra de Macarena, mas bota Macarena no placar, todo mundo vai dançar e cantar. Ê, Macarena! É só isso. Ai! Despacito é outra também, que eu sabia que era. Despacito, que tocou milhares de vezes na rádio. Quem sabe a letra completa dessa música? Todo mundo sabe. Despacito. 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 Passito, passito. Suavecito. Pouquinho. É só o fito que a gente vai falando na música. Eu até sei, gente, mas assim, eu acho que é nessa ideia. Você não precisa. Mas a pegada é essa. Aquela música de banheiro, né? Você tá cantando no chuveiro lá Você e. não tá preocupado com a letra, você tá preocupado O ritmo, né? A melodia. A melodia das músicas dos anos 80, elas são muito impactantes. Então, assim, até a nova geração conhece. Pode não ser. Eu gosto muito daquela música. Eu vou pedir pro Tobé falar que eu gosto de como ele fala o nome dessa música da Bonnie Tyler, por favor. Como é que é o nome da música, Tobé? Não, o nome da música é Total Eclipse of the Heart. Não. Agora ele tá falando assim, ele fala assim, Total Eclipse of the Heart. Ele fala assim. A música é Total Eclipse of the Heart. Fala desse jeito. No locutor fala, agora com vocês, Bonnie Tyler em Total Eclipse of the Heart. Essa é a música clássica de quem... Eu já perguntei, todas as eu perguntei em sala de aula, até hoje nenhum aluno falou assim, eu sei a letra dessa música. Ninguém levantou a mão e fala assim. Extremo. Mas eu falo assim, quem não conhece essa música? Aí a gente canta 2 palavras, que é o quê?
O Tom vai mostrar pra vocês como é que soa na nossa cabeça, tá? Sim. Eu vou cantar aqui as duas palavras em inglês, que é a única coisa que provavelmente você deve saber, e o resto é como, na minha cabeça também é igual o Tom canta. O Tom mostrou pra mim uma vez como é que ele entende essa música. Exato. Então, assim, a música é assim, ó. Turn around. If no one listen but I need before and hide my tears. Turn around. If no one listen but I need before and hide to believe. Turn around. Here's no one listen but I need and be heard and not I guess and look in mine. Turn around. Here's another letter got a need and the hers and not unless I look in my turn it around right out. Here's another letter, honey, turn it around right out. Here's another letter, honey, for when I need to know tonight. When I need to know whatever. When I need to say to back to another letter, got a need and to cry. To your eyes. Aí o mais legal é o final, né? Quer dizer, looking like I do in the time my life. Before. Total eclipse of the É heart. isso, você sabe palavras sobre... Gente, eu vou falar pra Não, vocês... gente, você tá em casa aí, mas ela tá de pau, pelo amor de Deus, né, Eu vou velho? falar pra você, é assim na minha cabeça. Sobre o inglês, eu não sei ler dessa música também, não. Eu vou falar pra você, e assim, mas é uma música que todo mundo conhece. Aí eu mostro a letra, e é legal falar assim, poxa, olha a letra. Aí tem outras músicas que você fala assim, poxa, essa música que você acha que é um love songs, ela não é um love songs, olha o tanto de coisa. A música falava outra coisa que não tinha nada a ver com amor e tal. É uma pegada. Ó, quer ver um clássico? O bom do love songs é isso. Uma música que todo mundo pegou como love songs é aquela música 93 Million Miles, do Jason Mraz. Que é 93 million miles from the sun, people get ready, see here it comes, it's alive. Música muito bonita. Mas Não, aqui na edição eu vou colocar aqui de fundo aqui. Bota, por favor, porque ficou horrível que eu tô aqui. Não, ficou bom, mas eu acho que não é, pô. Mas é legal essa música. Qual é o legal dessa música? Ela pegou a pegada de love songs, e eu mesmo, quando eu ouvi, eu gostei da melodia, e eu achava que era love songs, até trazer a letra, porque eu não fico reparando, não. Eu sou de melodia. Aí eu trago pra sala de aula, quando eu trouxe, eu falei, essa música não é love songs, não. Era a história do pai e a mãe falando, filho, na vida você vai longe, vai ter dificuldades, mas aqui, ó, aqui é o seu lar, você pode sempre voltar pra casa, né? E aí é nesse aí que os meninos choram. Não, eles choram porque a música tem melodia bonita. Só que ela pegou aqui no Brasil por causa de uma novela que na época era um casal de amantes. Aí o casal de amantes, quando se encontrava, fazia um romance. Aí ficou parecendo um songs. E ela entrava no top lixo assim. E aí, quando eu falo com essa letra. Inclusive, a menina tem uma gente que fala assim: a minha música é do namorado. Eu falei: você me deu pra fora de casa? Pode voltar pra casa, aquele celular, né? É complicado isso aí. Bicho, e aí a gente pega essas letras de música assim, tem muitas que são legais. Música, cara, o love song hoje que assim, que as meninas adoram, principalmente, assim, os rapazes, eles fingem que não, mas também gostam. Ed Sheeran. É impressionante que Ed Sheeran botou ali as meninas, nossa, ele é super fofo, adoro essa música, as músicas do Ed Sheeran. Algumas... Vou seguir aqui no Spotify. Ed Sheeran é muito bom. Como é que escreve Ed Sheeran? É Ed Sheeran, né? É o S-H-E-E-R-A-N. S-H. Ele tem umas musiquinhas muito boas. Você conhece várias das musiquinhas, talvez você não está associando, mas ele é famosíssimo. Aquele ruivinho, você sabe quem é, não sabe? Então, essa faz muito sucesso. Maroon 5, mas Maroon 5 é muito legal, porque Maroon 5, a galera acha que é love song. Não é love song, ela tem uma pegadinha mais rebelde, assim. Tem umas músicas bonitinhas, And She Will Be Loved e tudo mais, mas tem umas partes da letra que não é. Aí tem outras músicas que não tem nada a ver, né? O Sugar, né? Exato. Sugar, yes please. Açúcar, assim, por favor, por que você não derrama em mim? Não, parece gente que tá doido pra, sei lá, realizar fetiche, né? Alguma coisa assim. Estranho. Mas é muito legal. Música, eu acho que um dos melhores meios pra gente ter um contato com a língua estrangeira é o vocabulário. Eu falo isso pra vocês, vou dar uma dica pra vocês, cara. Videogame foi a minha porta de aprendizado da língua inglesa, não tem como. E graças ao videogame eu aprendi uma boa parte do vocabulário básico que eu criei e me estimulou ainda mais a aprender, e o videogame sempre foi. Série também, a gente tem muito esse contato e tudo, mas música é muito interessante que você aprenda a letra. Porque você vai ouvindo, e aí uma vez que você aprende a letra, toda vez que você ouve a música que você gosta, você vai lembrando, aquilo é muito mais
mais fácil para fixar. E aí você vai associando. E é muito comum quando eu ensino palavras em sala de aula, a gente fala, vocês já devem ter passado por isso, né? Que tal coisa, tem naquela música. O próprio aluno ele já faz a referência. Tem naquela música tal. E às vezes nem conhece a música, aí ele fala, pô, que legal, não tinha reparado que tinha isso na música e tudo. Então é bom essas referências, porque se na palavra solta, sem contextualização, não ajuda o aprendizado. Então a gente tem um contato muito bom. Então, música é um ótimo Música é sensacional. Cara, acho que realmente a gente tem conteúdo aqui para ficar 3, 4 horas aqui falando aqui, cara. Se deixar, tem muita coisa, né? Agora, você que está participando aí do Bizu do Enem, né? Você percebeu que a gente quer te mostrar conteúdos de todas as disciplinas de forma muito diferente. Também descontrair você também, né? Ou seja, um momento de lazer, você que está estudando para o Enem, para o PAS, para o vestibular. Relaxar, né? Você tem um podcast desse aqui, você começa a curtir. Guf, cara, eu quero te agradecer por ter vindo aqui. Você tem aí uma mensagem final para deixar aí para os nossos espectadores aí? Galera, a mensagem final que eu tenho para vocês assim é de vocês entenderem que não há, pode parecer complexo, né, o aprendizado de um novo idioma, mas eu falo para vocês, nunca é tarde. Eu já tive alunos de diversa idade, alunos de 5 anos de idade, alunos de 70 anos de idade, e eu já vi assim, evoluções impressionantes. Tudo depende muito assim, do quanto você vai trabalhar. É você entender que a língua estrangeira, ela não é uma área de conhecimento, é uma habilidade. Assim como aprender a tocar um violão, jogar uma bola, você andar de bicicleta, é uma habilidade, você precisa treinar. E esse treino não precisa ser estudo. A gente pensa na língua estrangeira como um estudo, sentar. Eu nunca sentei no cursinho para ficar estudando. Deixava altas vezes de fazer dever de casa e tudo. Não era de fazer atividade, não era muito disso. Eu nunca fui um aluno exemplar. Mas eu convivia muito, eu praticava muito informalmente. E hoje eu falo para vocês, tornem o seu cotidiano parte disso. Vocês têm as melhores ferramentas hoje em dia, que é Netflix, para a gente tem várias plataformas. Pegue aqueles filmes, aqueles filmes, séries que você já assistiu, e bota a legenda no idioma que você quer aprender. Você vai fazer espanhol no Enem? Cara, bota a legenda em espanhol. Eu fiz isso na época do La Casa de Papel. Eu falei, cara, deixa eu assistir para ver se eu consigo entender. Consegui compreender muita coisa, mas algumas partes... Mas ali você tem um contato. No inglês você tem bastante de coisa. Então coloca a legenda em inglês e assiste com a legenda em inglês para você acompanhar, você ler e você visualizar muita coisa. Torne, né, o cotidiano parte, né, do seu aprendizado. Não fica limitado ao curso de idiomas. Quem faz curso de idiomas, você tem 2, 3 horas por semana, é muito pouco para ter um contato. Então faça isso, não se preocupe em estudar o idioma. Conviva, torne o cotidiano. Música, filme, videogame, é a melhor coisa para vocês. Cara, que mensagem legal, né? Eu acho que você que está procurando um idioma, uma língua estrangeira, não perca a oportunidade de incorporar na sua vida uma língua estrangeira através desse esforço, que é procurar informações na internet, ombrear com os melhores professores e com as melhores amizades que podem te trazer benefícios. Seja esse cara mesmo que escora no colega que sabe um pouco mais de inglês, como o Gubi falou lá do videogame, o cara poder te ensinar, porque todo esse esforço que é feito na juventude você carrega para a vida. Não esqueça disso, né? Esse é o momento de você estudar e aprender coisas novas. Gufi, fala aí. Já lembrando, então, no aulão, a gente vai fazer um aulão. A gente vai ter momento Love Songs, a gente vai ter momento Love Songs em inglês, espanhol, e a gente tem uma música especial, que essa música é um mantra sagrado. Até hoje ainda tem alunos que falam assim, que lembram, que encontram, cara, Guf, eu passei no NB, lembro até hoje você Tobé cantando a música da aprovação e tudo mais. A gente tem um shot da aprovação que a gente canta, e quem canta com coração essa música com a gente é aprovado. É aprovado. Amém, é isso aí. A gente vai cantar, inclusive vai ter aulão, tá certo? A gente acompanha a gente aí, vários aulões aí para o Enem. E agora no dia 6 de agosto de 2022, a gente vai ter o aulão Bizu do Enem lá no SESC Senat de Samambaia. Eu e o Guf, a gente vai estar junto lá, mas a gente vai ter outros aí, agosto, setembro, outubro, novembro, até a prova do Enem. Beleza? E pro Paz e também tudo que aparecer a gente topa aqui, meu irmão. É isso. Tudo, isso aí. Guf, valeu, meu irmão. Valeu, Tobézão. Obrigadão. Bom demais, galera. Acompanha a gente aí no podcast Bizu do Enem. Um abração pra vocês. Valeu, gente. Até mais.